Olá pessoal, como que vocês estão? Vamos dar continuidade dentro desse nosso trabalho aqui. E hoje, o foco da nossa aula de hoje é trabalhar o que nós chamamos de EDO, na data do dia 4/5. E já vamos aí, né pessoal, iniciando o mês de maio. Espero que em breve tudo isso esteja resolvido. É o que nós chamamos de equação diferencial ordinal, ok? E nós também temos o que nós chamamos de EDP. Então, o que seria essa EDP? Seria a nossa equação, ok? Diferencial, ok? Parcial. Então, quando nós temos uma equação, nós temos assim um olhar, né? Um olhar que seria algo mais ou menos nesse sentido. Então, se eu tenho uma função escrito como dy dx é igual a 3x, por exemplo, quadrado. Escrever isso, ou seja, o que seria uma equação diferencial ordinal, que seria uma equação diferencial parcial, ou seja, é ter, né, muito comum também escrever esta relação como dy dx igual e na x, nossa clássica curva. Então nós temos isso, né, como equações diferenciais ordinais. Então quando nós temos uma equação escrita como dy dx, nós temos uma característica em que o meu y é a variável dependente e o meu x é a minha variável independente. Então nós dizemos que uma variável, ou seja, uma equação, ela será EDO quando o número, né, o número de variáveis independentes forem iguais. Então, olha bem o que eu estou escrevendo aqui. Então, eu vou ter uma EDO, tá? Uma equação diferencial ordinal, quando eu tiver as minhas variáveis, tudo bem? Nesse caso aqui, né, a parte de baixas independentes, elas forem iguais. Agora, quando elas não forem iguais, quando as minhas variáveis independentes, elas forem diferentes, né? Se assim eu puder melhor colocar aqui, ó, diferentes, ok? Então eu vou ter o que nós chamamos de uma EDP, uma equação diferencial parcial, tá? E pré-requisito aqui, né, desse curso, interessante nós voltarmos às ideias de derivadas. Então eu vou estar indicando para vocês algumas aulas para a gente trabalhar com a ideia de derivada. Então eu preciso muito, né, das derivadas aqui. Uma coisa legal é encontrar as derivadas por substituição também, tá? Então nós vamos trabalhar bastante com derivadas e derivadas, tudo bem? Por substituição. Muito bem. Então vamos lá. Copiando, Ctrl V, colocando aqui um outro slide. Vamos apagar então aqui essa parte aqui e vamos mostrar aí então na prática o que nós temos como diferencial parcial e diferencial ordinário. Mas primeiro de tudo, nós precisamos entender, né, algumas coisas, como por exemplo, se eu simplesmente tenho uma equação, eu posso escrevê-la como f de x igual a 2x mais 5. Então você pode perceber que, como nós já vimos desde o início da engenharia, escrever f de x é o mesmo que escrever y, que é igual a 2x mais 5. Pegando uma função qualquer. O que nós conseguimos observar aqui? Que este y é a minha variável, tudo bem? Na hora que eu vou colocar aqui, dependente. O meu x é a minha variável independente. Como assim, Reinaldo? Simples. Ou seja, o resultado y, ou seja, a função y, depende do valor que eu colocar em x. Então, por exemplo, se eu colocar 1 aqui, eu sei que y é igual a 7.
Se eu pegar de novo e colocar y é igual a 2 e no lugar aqui mais 5, se eu colocar aqui um 2, então eu sei que isso daqui é 9. Então perceba que o meu y é uma variável dependente, porque ele depende dos valores que estão sendo associados em x. Uma outra forma de escrever isso seria f de 1, certo? Igual a 2 vezes 1 mais 5. Então, a f de 1 é igual a 7. Uma outra forma seria a minha f de 2, seria 2 vezes 2 mais 5. A minha f de 2 é igual a 9. Ok? Então, essa é a escrita de uma equação. Então, quando nós falamos que uma EDO, ou EDP, ou seja, uma função derivável de n ordem, ela pode ser escrita como essa forma. Então, ou seja, escrever uma EDO, tá, pode ter algumas características. Vamos a mais um slide. Ctrl C, Ctrl V, muito bem, eu vou apagar isso daqui. Então, quando nós temos uma EDO, ela pode ter, então, o seguinte olhar, a seguinte característica. Eu posso simplesmente escrever, né, que dy sobre dx, tá vendo? Dy menos dx menos y é igual a zero. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou derivar y olhando para x, então isso nada mais é do que y' menos y é igual a zero. Essa variação que acontece aqui é importantíssimo para nós. Então, escrever dy sobre dx é o mesmo que escrever y', ok? É a mesma coisa que eu escrever isso. Então, quando eu escrevo, por exemplo, dy, vou mudar a variável, dy sobre dt menos, sei lá, 6y, isso vai me dar 2t a terceira, sei lá, elevado a 3t. Estou inventando, não vou resolver. Então, escrever isso é o mesmo que escrever y' menos 6y é igual a 2t a terceira e de 3t, ok? Então, ou seja, resolver essa variável. Então, perceba que eu tenho uma equação, ok? Em que, se vocês observarem, o denominador, ou seja, a minha, quem lembra? Variável independente, a minha VI, a minha variável independente está em função, apenas de t. Agora, caso essa mesma função fosse desenhada, ou seja, escrita em que dy sobre dt menos 6y fosse igual a 2t elevado ao cubo e na 3y, opa, eu tenho aqui então uma EDP, ok? Uma equação diferencial parcial, em que eu tenho mais de uma variável independente, ok? Um outro exemplo clássico de uma EDP, né? Se a gente pegar aqui uma outra simbologia, a gente pegar alfa ao cubo y sobre sigma, por exemplo, t elevado ao cubo menos 5, para quem esqueceu, né? Essa aqui é a derivada de terceira ordem, aqui a derivada de segunda ordem em relação a y, sobre 4x, eu poderia colocar qualquer letra aqui, igual ao que eu quiser. Posso colocar 1, 10, 5, vou pôr E. Então, perceba que a minha variável independente é diferente, né? Perceba que aqui eu tenho duas incógnitas, duas variáveis independentes. E aqui eu tenho, né, a ordem da minha derivada. Então, esse aqui é a ordem da derivada. Então, eu tenho aí uma derivada de
terceira ordem e depois eu tenho aqui uma derivada de segunda ordem, ok? Mas o importante aqui é entender essa escrita da EDP, ok? Uma equação diferencial parcial. E é aí que entra a jogada de voltar lá nas derivadas por substituição e também por troca de variáveis, como nós já vimos também. Então vamos a mais uma outra situação. Muito bem. Dada esta situação aqui, vamos lá. Então, limpando aqui, nós temos a seguinte situação. Olha só a solução de equação. Então, trabalhar com uma EDO nada mais é do que obter o resultado de uma equação em função de uma ou outra. Então, assim, a equação diferencial ordinal, a gente diz que é a cereja do bolo, né? Aquela parte do cálculo muito interessante. Então, se eu tenho, por exemplo, uma equação como... Cadê aqui a caneta? Aqui. Eu tenho lá 2x mais 1 igual a 16. Ok? Então, perceba que nesse caso, eu posso escrever a minha derivada, ou seja, eu vou variar, mudar a forma como eu consigo escrever isso daqui para chegar na solução do meu problema. Então, perceba que eu consigo enxergar que este cara aqui, né, tá na mesma base que este cara aqui. E se você observar, este resultado, o 16, que é o meu y, que é a minha variável dependente, né, ela vai depender de quem? De quem vai entrar aqui no lugar do x. Então eu tenho que imaginar um possível resultado. Claro que eu poderia colocar 1, 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, 4. 2, 2 mais 1, 3, 2 ao cubo, 8. Ah, 3, 3 mais 1, 4. Opa, cheguei. Então, então a solução, né? A solução é que x é igual a 3. Mas eu não posso ficar fazendo isso toda hora. Então, essa escrita, essa mudança de variável é o que nos permite chegar nos resultados por meio de uma técnica, de uma equação diferencial, ou seja, ela vai ser derivável N vezes. E isso é extremamente importante, porque no cálculo 4, nós vamos calcular a série de Taylor e Maclaurin, em que eu preciso pegar uma série ou um polinômio, como nós vamos ver aqui, e derivá-lo N vezes para chegar no resultado aproximado de uma solução ou de uma função. Então, como as bases são iguais, eu posso anular a base, certo? E eu tenho, então, que x mais 1 é igual a 4, que x é igual a 4 menos 1. Eu tenho que x, né, esse aqui então está sendo meu x, o meu x é igual a 3. Ok. Voltando então a olhar para a cara de uma EDO, se a gente olhar para a cara de uma EDO, então a gente pode ter uma situação assim. Vamos lá. Um outro exemplo, eu posso ter 3dy dx, você viu que já é uma escrita que a gente fez, menos 6y igual a 3. Então, escrever isto daqui é a mesma coisa que escrever 3y' menos 6y, que é igual a 3. Só que vocês vão perceber que a partir daqui eu já começo a depender de algumas coisas, né? Eu preciso entender como isso daqui funciona. É claro que, né, dividindo tudo isso daqui, e é necessário fazer isso, dividindo tudo isso daqui por 3, nós temos então que a derivada de primeira ordem da minha função menos a própria função é igual a 1. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para você entender exatamente isso daqui. Então, significa dizer que eu vou ter uma função, né, ó, f de x é igual a 2x, ou seja, y é igual a 2x. Então, o que isso aqui está querendo me dizer? Está querendo dizer o seguinte, que se eu derivar uma vez
a minha função, e subtrair da minha própria função, o resultado vai dar 1. Isso é verdade ou não? Isso é solução ou não? Você entendeu? Uma outra situação, né? Uma outra situação seria apresentar para vocês uma solução de um problema. Ou seja, a solução dessa função é tal. É verdade? Então aí nós aplicamos as derivadas de n ordens e fazemos então uma situação para ver, né, se é verdade ou se não é verdade. Eu vou pegar aqui um exemplo clássico do cálculo. Isso é um clássico, eu vou até escrever aqui, ó. Isso é um clássico dentro de EDO. Então, ou seja, qualquer livro, qualquer literatura, qualquer professor de cálculo em matemática, física, engenharia, vai trazer para os seus alunos essa situação. Eu tenho uma função, ó, y, que ela vai ser igual a e na 2x vezes uma constante. Lembrando que essa constante pouco me importa agora, ok? Então, essa daqui é uma constante, e se ela é uma constante, então ela é um número fixo qualquer, ok? E aí, o que eu quero fazer? Eu sei que a função é essa. Eu venho aqui e digo, olha, e se eu tiver algo do tipo assim? Se eu pegar a minha função, derivar ela uma vez e subtrair do dobro dela, será que eu tenho zero? Será que essa ideia de modelagem dá certo? Então eu tenho esta pergunta a ser respondida. Tá vendo? Então, ou seja, eu tenho aqui uma EDO, perceba que aqui eu tenho uma EDO. Essa é uma EDO que a gente diz linear, né? Porque ela tem apenas o grau de derivação 1. Muito bem. Eu venho aqui e faço o que ele está me pedindo. Olha o que ele está pedindo. Ele fala assim para você, cara, deriva para mim uma vez? Bora derivar. Então, se a função é essa, qual a sua derivada? Vamos trocar de cor? Então, vamos lá. Y' é igual. Pessoal, lembra da derivada de e na x? Ou e de x? Ou e em x? Depende do professor e do autor. Então, a derivada de e de x diz o que para você? Que se a função for e elevado a x, a sua derivada nada mais é do que e elevado a x vezes x', a derivada daquele x, x'. Eu vou apagar essa linha que parece um, né? Então fica assim, ó, x'. Então se eu voltar para cá, o que vai ficar isso aqui? Então isso aqui vai ficar e elevado a 2x vezes 2 vezes a constante. Então, arrumando isso aqui vai ficar 2c e 2x. Concorda comigo? Essa então é a derivada. Se você esqueceu, vamos voltar lá, pega a tabelinha de derivadas, ok? E assim vai. Lembrando que esse c, tudo bem? Olha o que o Reinaldo vai fazer aqui, ó. Se eu pedir para você fazer assim, ó, y é igual a 2x ao quadrado. Qual é a derivada disso daqui? Não é l'hospital, a regra do tombo? Você tomba e tira 1. Não vai ficar este 2 que está aqui, vezes este 2 que eu vou colocar aqui agora, ó, é esse cara aqui, ó. 2x elevado a 1. Por que 1? Porque tomba e tira 1. Ó, y é igual a 4x. Isso aí que você fez de cabeça. Perceba que esse 2 aqui é a constante, ó. Então ela permanece, ok? Vou apagar que você já viu. Então, é a constante, ela vai ficar. Ah, entendi, professor. Então, se você esquecer um pouquinho, por isso que eu falei que é legal, terminando a aula de hoje, sobrar um tempinho, vai dar uma olhadinha em derivadas, né? Pega uma videoaula, alguma coisa, ou volta no caderno, tudo bem? Então, se eu voltar aqui, quem é o meu y'? É o 2c e 2x menos 2 vezes o y. Quem é o meu y? É tudo aquilo dali, ó, é a própria função. E elevado a 2x vezes c. Então, se eu fizer 2c e 2x
menos, aplica a distributiva aqui, ó. Se eu aplicar a distributiva aqui, vai ficar menos 2e 2xc. Tudo isso é igual a zero. Veja se isso aqui é igual a isso aqui. Sim, então zero é igual a zero. Então, nós temos uma solução. Então, é verdade. Ou seja, se derivarmos a primeira vez, a primeira ordem, tudo bem? Uma determinada função, e subtrairmos do dobro dessa função, eu tenho o resultado igual a zero. Isso aqui, galera, isso é um modelo matemático. Então, se eu pegar uma função, ok? Uma EDO, ok? Cuja variável, tudo bem? Independente é a mesma. Se eu derivá-la e subtrair do seu dobro, eu tenho zero. E isso vai aparecer em qualquer situação dentro, né, do que a gente pode falar da engenharia. Tá ok? Agora, pega aí uma outra situação, você pode ter uma resposta em que isso seja ou não uma verdade, ok? E aí você tem que resolver isso daí para tentar chegar numa situação. Tá, então entender, quando a gente fala de EDO, vamos um pouquinho na praia de vocês em relação ao passado, né? O que nós vimos lá atrás, anteriormente. Então, se nós pegarmos, né, uma função do tipo assim, desculpa. Se eu tenho aqui um dy sobre dx de 3x ao quadrado mais 5x menos 3, o que é isso? O que significa isso daqui? Não é verdade? O que é isso aqui? Como é que eu resolvo isso aqui? Então, isso aqui nada mais é do que a integral de dy, né? Fazendo a função inversa, que é igual a 3 integral de x ao quadrado dx mais 5 integral de x dx menos 3 integral de dx. Então, se nós olharmos isso daqui, porque olha o que está em vermelho agora, olha o que vai vir em vermelho. Esse dy sobre x não é a mesma coisa que o y'? Então, y' é 3x ao quadrado mais 5x menos 3. Então, ou seja, qual era a função? Lembra que a gente chamava integração? A gente dizia para você, qual é a função cuja integral é? Então, ou seja, se eu resolver isso aqui, olha o que eu vou fazer de amarelo. Se eu resolvo isso daqui, se eu conhecer isso daqui, certo? Eu posso dizer o seguinte, qual é a derivada cuja função é essa? Então, ou seja, sabendo que a derivada é 3x ao quadrado mais 5x menos 3, quem é a função? Eu integro, né? Se fosse na sala de aula, como é que qualquer professor de cálculo brincaria com vocês? Ou seja, se isso daqui, que eu vou destacar agora, ó, se isso daqui é uma laranja, né, sem casca, o que é isso daqui? Isso daqui é a laranja com casca, ok? Essa daqui, então, é a laranja com casca. Eu estou integrando a minha derivada. Quando eu integro a minha derivada, eu tenho a função, tudo bem? É o que nós chamávamos na sala de aula, eu estou esperando você falar aí sozinho no seu sofá, na sua sala, né? É a primitiva. Isso! Se você lembrou, é a primitiva. Então, ou seja, dada a função 3x ao quadrado mais 5x menos 3, qual a sua primitiva? A primitiva é a integral dela. Então, isso daí é a nossa EDO. Perceba que ela é uma EDO porque ela tem apenas uma única, ok? Uma única variável. Agora só, aproveitando essa mesma tela, olha só uma situação em que eu quero que você pense um pouquinho. Se eu colocar aqui para você agora, então vamos lá, dx sobre dt, ok? Mais, olha bem, hein? dy sobre dt, isso é igual
Vai lá, me ajuda. A 5x mais 2y. Tadã! Você tem que responder: isso é uma EDO ou isso é uma EDP? Tempo para pensar. E aí, o que que você marcou? Vamos lá, o que que você marcou? Se você marcou uma EDO, parabéns. Se você marcou uma EDO, parabéns. Por quê? Perceba o seguinte: X e Y são as minhas variáveis. O quê? Quem lembra? X e Y são as minhas variáveis dependentes. Elas estão aqui em cima no numerador. E as que estão aqui embaixo no denominador são as minhas variáveis. O quê? Independente. Então perceba que as minhas duas variáveis, tanto nesse termo quanto nesse termo, as minhas duas variáveis independentes, elas são iguais. Elas são iguais. E se nós voltarmos aqui, onde eu mostrei para vocês, onde está, aqui em cima, nessa primeira tela, né? Então você tem aqui, ó, estou destacando aqui embaixo para você, que aqui embaixo, no denominador, onde nós temos as nossas variáveis independentes. Muito bem, pessoal. Então a jogada da nossa aula, do nosso contexto, é resolver este tipo de variável, ou seja, uma variável que possa ser derivável sucessivamente, tudo bem? N vezes. Então, vamos a mais uma situação. Limpando a tela para vocês, vamos lá. Então, nós vamos limpar aqui e vamos entender um pouquinho sobre o grau. Vamos pensar assim, né? Vamos ver o grau de uma EDO. Então, se nós colocarmos aqui a nossa EDO, ok? A nossa EDO. Então, eu vou colocar aqui para você, ó, D3y, ok? Sobre dx ao quadrado. Tudo isso aqui vai dar 4. Ou melhor, não gostei da onde eu desenhei, tá? Não gostei. Perceba que eu vou só fazer isso aqui, ó. Aqui, pronto, vem para cá, perfeito. Continua, tá? Deixa eu tirar o mouse aqui. Ainda me atrapalho com esse mouse com caneta. Na 4 mais 2y, onde eu tenho d ao quadrado y sobre dx, e aqui eu vou colocar 3 menos y à quarta. Estou inventando, tá, pessoal? Já poderia ter parado já. dy, aí você deve estar falando, né? Então por que não parou? Porque eu quero ocupar aqui toda a tela. A quinta, isso aqui é igual a 2x. O resultado disso aqui é 2x. Então vamos entender o que é o quê. Perceba que eu tenho aqui um polinômio de grau 5. Está fora de ordem. Tá vendo? Eu tenho um polinômio de grau 5. Esse cara que está aqui fora do parênteses, tá vendo? Esse 4, esse 3, esse 5, ele é o grau do polinômio. Essa função é uma função polinomial. A minha p de x, ok? Esse é o grau do meu polinômio. Mas, Reinaldo, mas e esse D2? Agora, este D, que significa este D, é a minha, né? É a nossa, é a sua derivada. Então, significa dizer que este número 3 que está aqui é o grau da ordem de derivação, né? Então, a gente costuma colocar, né, do maior para o menor. Então, perceba que aqui, ó, a ordem de derivação é 3. Então, se eu pudesse escrever essa situação aqui, então eu teria y3 mais y2 mais y de uma maneira muito sintética. Então, por exemplo, aqui
eu tenho uma derivada de ordem 3, cujo seu resultado está elevado ao expoente 4, mas é o resultado da terceira derivada. Então eu tenho que resolver isso, derivar isso 3 vezes, ok? E o resultado disso aqui, desse parênteses, eu elevo ao grau do meu polinômio. Aqui eu tenho, ok? A derivada de segunda ordem, eu resolvo isso aqui derivando 2 vezes, faço as operações e o resultado eu elevo ao quadrado. E aqui eu tenho a derivada de primeira ordem, resolvo isso, o resultado eu elevo ao grau 5. Feito todo esse cálculo, ok? Acrescido de 2y, subtraído de y à quarta, eu tenho aí, né, este resultado, ok? Mas assim, independente disso aqui, eu quero que vocês entendam o que é cada um. E se você olhar aqui, eu tenho aqui uma EDO, que é o que mais aparece no curso de cálculo, tá? Nós temos algumas EDPs, trabalharemos com algumas EDPs, mas o que mais aparece para nós é uma, vamos dizer assim, uma EDO. Então você perceba que aqui, ó, dx, dx e dx, né? A nossa variável independente, ela é a mesma, ok? Muito bem, vamos a mais um exemplo? Então vamos lá. Vai prestando atenção porque após essa aula vocês farão então, né, as atividades que estão lá no AVA, seção 3 da unidade 1, ok? E vamos lá, e o nosso conteúdo é espiralado, ele vai voltar, nós ainda voltaremos em outros assuntos que aparentemente já foram deixados para trás. Então, vamos pegar a seguinte situação, né? Dada a função, então vamos lá. Dada a função dy dx, em que eu tenho e elevado a 2x, ok? Eu quero saber se isso aqui, tá, pessoal? Eu quero saber se isso aqui é igual a isso aqui. Entendi. Você quer saber se isso é igual a isso aqui. Mas não dá para resolver isso, porque no máximo que eu vou chegar é escrever que isso aqui menos y aqui é igual a e elevado a 2x. Mas para isso, já sabendo que o meu y, quando nós estávamos lá no passado, volta um pouquinho lá, quando nós estávamos lá no comecinho do curso de engenharia, esse y é a minha função. Só que agora a tua função virou uma variável. Você entendeu o papel da EDO? Quando nós tínhamos isso aqui, ó, olha a primeira tela que nós trouxemos aqui para vocês, a primeira, a segunda. Quando nós trouxemos isso aqui na segunda tela, perceba que o meu y, olha só, o meu y, ele é a minha função. Agora, na EDO, a minha função, olha só, trocando a cor, a minha função, ok? A minha função é a minha variável, ok? Ela é a minha variável. Então eu vou ter que dar um valor para essa minha variável, que ela vai ser a minha variável o quê? Independente. Então se eu falar assim, ó, y, ó, eu vou colocar aqui, ó, em que, vai, fala aí, alguém. Aí o pessoal do fundão, fala alguém aí. Y é igual a e 2x. Muito bem, obrigado. Olha aí, falaram isso para mim. Ok? Então você me dá dy sobre x menos y, o resultado é... Só que eu tenho que te dar o valor da variável, certo? Aqui também foi dado o valor da variável. Olha eu voltando na segunda tela. Perceba que aqui, nessa tela, eu admiti, ó. Pessoal, olha aqui. Em que x é 1, em que x é 2. Então, foi dado o valor da minha variável independente, e aí eu obtive
o valor da minha variável dependente. Este cara aqui depende de quem eu colocar aqui. É verdade, é verdade. Então, voltando para cá, o que nós vamos fazer? A derivada. Olha o que ele está pedindo aqui, ó. Faz a primeira derivada. Então, eu venho aqui e coloco. Bom, se y é igual a e elevado a 2x, qual será a sua derivada? Então, qual é a derivada de e elevado a x? É e elevado a x vezes a variável de x, ou seja, 2. Ok? Em outras linguagens, em uma tabela que vocês tenham no caderno já, você tem que y é igual a e elevado a u. Então, y' é e elevado a u vezes u'. Entendi. Então, pessoal, se você está com um pouquinho de dúvida, antes de fazer lá a atividade 1 da nossa unidade 3, você vai pegar algumas coisas sobre derivadas. Então, voltando para cá, o que eu vou escrever? Eu vou escrever o que ele está pedindo ali. Então, ele fala que y' menos y é igual a e na 2x. Então, meu y' nada mais é do que 2, que multiplica e elevado a 2x. Menos quem? Menos o y. Mas quem é o y? E elevado a 2x. E tudo isso tem que dar quanto? E elevado a 2x. Bom, já vimos que sim, certo? Porque, ó, e vezes e na 2x, 2. Menos 1 na 2x, então o que vai dar? 2 menos 1 vai dar 1 vezes e na 2 elevado a x, que é a mesma coisa que e 2x. Então, sim, é verdade, ok? Existe uma relação de igualdade entre esses dois elementos que estão aí. Bom, então esse item que a gente está aprendendo, ou seja, resolver essa variável, é trabalhar isso. É uma questão matemática, tá? É resolver uma função, tudo bem? Ctrl C, deixa eu colocar aqui Ctrl V. É resolver uma função, tudo bem? Olhando para as suas variáveis. Então, hoje a gente vai ficar com as EDOs, ok? Então, como, vamos dizer assim, deixa eu limpar aqui que bagunçou aqui. Então, vamos deixar aqui como uma primeira tarefa antes do intervalo, vamos imaginar assim, uma primeira tarefa antes do intervalo, é verificar se isso daqui é verdade. Então, vamos lá. Dada a função y é igual, vamos lá, a menos 2. Não vou começar com negativo na primeira não, porque vai ter umas coisinhas aí. Então, vamos lá, vamos colocar assim, 3 que multiplica e elevado a menos x mais x que multiplica e elevado a menos x também. Qual é o resultado disso? Isso eu já estou te dando y. Não, dado y, tal, vírgula. Verifique, ó, verifique se o quê? Verifique se a segunda derivada de y mais o dobro da primeira derivada de y mais o próprio y, se isso dá zero. Ok? Eu quero que vocês façam essa análise. Então, ó, primeira coisa, vamos pensar. Eu tenho que derivar 2 vezes o meu y. Quando eu derivar a primeira vez, eu já tenho resolvido aqui, ó. Eu vou guardar. Então, por exemplo, a primeira derivada deu quanto? Deixa ela aqui. Aí a segunda derivada, para quem esqueceu, o que é a segunda derivada? É pegar esse resultado que está aqui e derivar mais uma vez. Você vai ter a segunda derivada. E o próprio y que está aqui. Então, você vai pegar
o resultado da segunda derivada que está aqui, mais o dobro da primeira derivada que está aqui, mais este y que está aqui, soma, subtrai, faz o que tem que fazer e verifica se isso vai dar ou não zero. Ok? Nós estamos resolvendo. Isso é um modelo matemático. Então, dado uma função. Agora, veja bem, atente-se, né, para ver como que você vai resolver isso daí, né? Olhe com calma, não há necessidade de você fazer tão rápido, ok? E aí eu vou disponibilizar para vocês, né, a primeira sessão. Para quem não tem acesso ao AVA, então eu vou já ver se a minha internet aqui, não sei se está legal, mas eu vou abrir aqui para vocês, ó, aqui, né? Então eu vou abrir aqui, página anterior. Então eu vou colar ali, caso um aluno precise. Então olha só aqui, estou pegando no AVA e as nossas listas agora para B2 eu vou vir buscá-las aqui, tá? Então as minhas listas serão aqui agora, como já combinado com a coordenação. Então eu vou copiar isso aqui, questão 1. Então, com base aí nessa primeira aula aí, nesse primeiro momento antes do intervalo, nós conseguimos isso. Então, eu vou voltar lá no meu PowerPoint, né? Vou colocar aqui para duplicar. E estou me superando, hein, pessoal, nessas negócios de tecnologia aqui, hein? Isso foi bom, porque eu estou aprendendo a mexer nesses negócios aqui que eu não manjava. Opa! Pera aí, desculpa, Ctrl Z. Eu acho que eu fiz uma besteirinha aqui, então não estou entendendo tanto assim não. Mas vamos lá. Ctrl Shift 4, eu perdi o que eu fiz, mas eu vou de novo, não tem problemas. Então eu coloco aqui, ok, salvou, clicou, tá. Então aqui vai lá para mim e grava nas fotos, obrigado. Ok. Tá bom, filho. Você já gravou nas fotos para mim? Então tá bom. Vamos para a próxima. Então, na minha próxima pergunta aqui, olha lá, mesma coisa, hein? Olha aí. Então, olha só. Muito bem. Ctrl Shift 4. Tá aqui, bonitinho. É óbvio que a gente vai pedir para vocês aí todo o cálculo, né? Com base no que nós já fizemos aqui, ok? E vamos para a próxima. Tudo bem? São só 3, que eu não me engano, por pergunta. Então tá aí, ó, derivada, tá vendo? Então, como derivada, vocês já viram, né? Claro que não viram tudo, mas o cérebro já oferece condições, ou seja, capacidade, né, para que vocês possam enxergar isso aqui dentro do nosso contexto. Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint, eu vou inserir e deixar aqui para os nossos, principalmente os nossos colegas que não conseguem, por algum motivo, acessar, né? Aqui, ó. Essa aqui é uma, inserir. Aqui, vamos só mudar aqui para não ficar muito expansiva na tela. Ok. Duplicar aqui. Isso, duplicar. Joga isso aqui. Joga fora. Vamos lá, tá acabando, pessoal. Aqui esse pedacinho, esse processo de colar aqui. Foto. Colar essa aqui, por favor. Diminuir aqui também um pouquinho. Diminuir aqui. Essa aqui, o enunciado já é um pouquinho maior. Né? Então, deixa aqui, ó, bonitinho para nós. Duplica de novo. Ok. Joga fora. Inserir. Imagem do arquivo. Vem aqui na foto. E pega essa última aqui e cola aqui para mim. Ok, perfeito. Então tá aí. Para quem não consegue, para quem não tem
acesso ao AVA, ok? Então tá aí. Bom, então na primeira questão, vamos voltar aqui, vamos trabalhar a primeira questão. Então vamos lá. Dada a equação diferencial ordinária, então olha só, o que eu vou tentar entender aqui dentro da equação ordinária, eu tenho que y', então eu tenho que dy dx é igual a 2x elevado a 3 sobre 2 mais x ao quadrado. A solução é... Ou seja, perceba que esse cara, o primeiro exercício é muito simples, ele já diz y'. Então ele está dizendo para você o seguinte, ó, dy dx. Eu quero que você derive a minha função y em relação a x. Ah, então é só derivar isso aqui. Isso na prática é uma derivada. E se você observar, lá no meu segundo slide, essa é a cara da EDO, né? dy dx, tá vendo? Ó? É a mesma coisa que o que eu escrever o quê? Y' menos a minha variável, que é o y, tá vendo? Então, essa é a jogada. Então, a primeira é muito simples, só aplicar a derivada. Segundo, olha aí, ele está dizendo para você que o meu y, olha só, o y está te dando a função agora. Perceba que ele está te dando o valor da variável. É uma constante, lembra? Nós falamos ali de constante, é um número qualquer, que vai multiplicar o e elevado a 2/3 de x, esse x pode ficar aqui em cima do lado do 2, não tem problema nenhum, menos 3 sobre 2. Perceba, esse c, ele vai ficar aí, você não vai ficar esquentando a cabeça com ele não, tá? Ele está perguntando se é solução da EDO, agora sim, ele está dizendo para você, da EDO, y' menos 2y sobre 3, que é igual a 1, né? Esse aqui é um igual, tá? Eu vou voltar aqui no site para ver, mas esse aí é um igual. Ó, página anterior. Vamos lá, volta aí para nós. Olha lá, igual a 1, tá bom? Muito bem, então vamos voltar lá no PowerPoint. Então, é isso que ele está querendo dizer para você. Eu tenho isso, é derivada disso. E determine o valor da constante c, de modo que a função dada satisfaça o inicial y é igual a 6 sobre 5. Então, o que significa dizer que quando você terminar de escrever essa função, ele está dizendo que o y no ponto inicial vale 6 sobre 5. Então, você já sabe o quanto você tem que substituir o y, tudo bem? Então, é isso que ele quer que você ache, mas essa parte do c é só no final. Então, primeiro, o que você vai fazer? Você vai derivar essa função aqui, ok? Olha só o enunciado. Não deixe ele te enganar. Você vai derivar isso aqui, ok? Você vai derivar. Quando você derivar isso aqui, o que você vai obter? O y'. Ei, parabéns! Você vai pegar esse cara aqui e vai colocar aqui, ó. Tá? Então, você vai derivar isso aqui. Então, se você derivar isso aqui errado, você não vai chegar nisso daqui. Então, ele está perguntando se eu pegar a derivada desse cara e subtrair de menos 2y sobre 3, eu vou obter 1. Ah, tá. Depois que eu montar esta equação, ele pede para que eu encontre o valor de c, sabendo que y vale 6/5. Ok? Beleza? Ó, determine o valor da constante. Então, olha aqui. Se eu quero determinar o valor da constante aqui, eu preciso ter o valor das minhas duas variáveis, x e y. E isso ele já está me dando aqui, ó. O resto você vai perceber. Tranquilo? Bom, também é essa primeira análise que eu tenho que fazer antes de sair resolvendo. E daqui é para completar aí, né, a função, derivada. Então você tem que derivar. Complete as lacunas. Uma equação diferencial ordinária é aquela em que é envolvida uma... Tanana, e suas
Tananã. A gente já falou aqui no slide, então se você esqueceu, você vai ter que voltar e ouvir de novo. E além disso, a incógnita a se obter, a ser obtida, é a própria, lembra que a gente falou de função, de variável? Então tá bom. Isso aqui é mais para ver se você pegou a teoria. Agora, olha o que diz aí um probleminha matemático. Assinale a alternativa que contemple corretamente as palavras acima. Então, ou seja, será que essa primeira é essa? Será que essa daqui é essa? E será que esta última aqui é a sua? Tudo bem? Ele está querendo dizer isso para você. Essa é a jogada. E aí você tem que a derivada de uma, nesse caso aqui, né? A derivada de uma incógnita é igual a incógnita mais metade dela. Vamos pegar um exemplo? Vamos brincar um pouquinho. Será que se eu... Deixa eu pegar aqui o laço. Ah, não vai aqui o laço, porque... Se eu pegar isso aqui e colocar aqui. Bom, vamos fazer uma brincadeira? Vamos lá. Se eu falar que y é igual a 2x ao quadrado mais 1, qual é a derivada disso aqui? Faz para mim a derivada disso aqui. Não ouvi? Isso. 4x, porque a derivada da constante é zero. Então, isso daqui é 4x. Tá. Beleza. Agora eu vou vir para cá. Vem aqui comigo. Será que se eu pegar a derivada, será que 4x, ó, 4x, ó, y', será que 4x é igual a 2x ao quadrado mais 1 mais meio? Essa é a jogada. Tá vendo? Tudo bem? Então eu posso dizer que 4x é igual a 2x ao quadrado mais, deixa eu limpar aqui, mais 3 sobre 2. 3 sobre 2. Ou seja, perceba, ó, né? Isso aqui dá 3 sobre 2, ó. 1 mais meio dá 1,5. 1,5 é 3 sobre 2. Tá, será que eu consigo, então, 2x ao quadrado mais 3 sobre 2 menos 4x é igual a zero. Ou seja, uma equação do segundo grau. Olha aí, que vocês já sabem resolver. E aí você vai achar o valor desta variável para que isso aqui seja igual. Este modelo tenha que ser igual a este modelo aqui. Então, quando eu conseguir achar o valor de x, eu digo que isso aqui é verdade. Então, isso é uma relação. Uma função, a derivada de uma variável, uma função, é igual a ela mais a sua metade. Ah, então, tudo bem. Entendeu? Essa é a jogada. O que vocês estão fazendo nessa disciplina, ou melhor, neste conteúdo, é essa jogada. Então, a nossa primeira lista são esses três. Ok? Assistam, voltem, eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho. E enquanto vocês assistem essa aqui, eu vou me deparar aqui com mais alguns 3, 4 exemplos. Estou pensando, tudo bem? Para oferecer para vocês aí na forma de exercício. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.